Boa noite, obrigado por terem vindo aqui à apresentação de 3 autores extraordinários brasileiros, essa é a continuação do Destinação Brasil e a mesa dedicada ao Prêmio São Paulo de Literatura, né, que é um prêmio muito tradicional de São Paulo, enfim, premia alguns dos melhores lançamentos do mercado editorial e, obviamente, nós temos aqui realmente uma seleção da melhor literatura brasileira contemporânea. Tive grande prazer de ler o livro de cada um de vocês, apesar de ser difícil encontrar aqui no México. Isso é uma responsabilidade da embaixada, melhorar a disponibilidade do livro, né? Desde já eu convido todos a passarem no stand do Brasil. Vocês vão encontrar os livros do Tiago Ferro, da Cláudia Lage e Marcelo Lápis. Espero que a gente tenha o seu livro disponível muito em breve, né? Bom, eu apresento rapidamente porque 50 minutos passam muito rápido. Nossa, muito baixo isso. 50 minutos passam muito rápido até para 2 autores, imaginem para 3, né? Então eu apresento rapidamente, vou fazer algumas perguntas para a gente agilizar a conversa e depois abro para vocês, tá? Bom, eu começo de cá para lá. O Tiago Ferro é crítico literário. Ele está desenvolvendo um trabalho sobre o crítico Roberto Schwarz no programa de doutorado da Universidade de São Paulo. O Pai da Menina Morta, seu primeiro romance, que recebeu o Prêmio Jabuti na categoria de romance e o Prêmio São Paulo de Literatura em 2019, ou 2019, perfeito. A Cláudia Lage, e é de São Paulo. É interessante, nós temos aqui 3 capitais diferentes do Brasil, um pouco resgatando a diversidade do Brasil, né? A diversidade de visões que a gente viu nas outras mesas. A Cláudia Lage nasceu no Rio de Janeiro, ela é escritora, é roteirista de novelas, roteirista premiado, inclusive. O Corpo Interminável é o seu 4º romance, depois de Mundo de Eufrásia, que foi finalista do Prêmio São Paulo de 2010, de literatura. O Corpo Interminável é o seu 2º romance, perfeito, de 2019, que fala sobre as marcas pessoais e sociais que deixou a ditadura militar no Brasil, contando a história de um menino que, em busca das lembranças de sua mãe, uma guerrilheira desaparecida, e o livro ganhou o Prêmio São Paulo de Literatura em 2020. E o Marcelo Lápis a gente estava falando agora, né, uma hora atrás, na outra mesa, é de Blumenau, Santa Catarina, mora hoje em Florianópolis. Ele é poeta, escritor, editor, criador do selo Caia Ponte Edições, onde ele publicou seus livros Enclave, Paraíso Paraguai, 3 Porcos, Amor de Bicho e O Nome de Meu Pai. Muito bem-vindos, e já engatando aqui a conversa, eu vejo, é uma tarefa ingrata, né? Você vê um laço comum entre 3 livros, 3 autores, enfim, de panoramas diferentes e tudo. Mas, obviamente, eu vejo, um pouco clichê falar isso, mas a autoficção, né? A criação digamos, a mistura de lembranças, lembranças pessoais contrapondo a história recente do Brasil, né? Talvez o livro do Tiago é o que mais se destoa um pouco, porque é uma experiência pessoal, visceral, né? Então, mas enfim, é a diversidade da nossa produção literária, né? Eu vou colocar uma pergunta para vocês, para começar a conversa. Se é possível, eu estou interessado em ouvir vocês a reação de leitores estrangeiros. Nós estamos num público com mexicanos, né? Eu queria ouvir de cada um de vocês, se vocês já tiveram a reação do leitor, do público estrangeiro, né? E o que vocês poderiam falar para esse público, para esse indivíduo estrangeiro, mexicano no caso, para entender melhor, para contextualizar um pouco mais o livro de vocês, para que ele tenha uma experiência mais rica, né? Na hora de ler a obra de vocês. Talvez eu possa começar com o Tiago e aqui, depois mudo. Boa noite a todos e todas. Eu tive um pouco dessa experiência de retorno da leitura quando o livro foi lançado na Colômbia, essa mesma edição da Planeta. E é interessante que quando o livro é traduzido e sai das nossas fronteiras, o leitor perde muitas das referências.
né, que estão ali pressupostas, geográficas, culturais, políticas, pessoais, já que o livro parte de uma experiência pessoal. E é interessante porque mostra como essa ideia de autoficção, no meu entender, é fraca. No limite, é uma ficção que pede que você use artifícios para colocar em questão esse nome que está impresso na capa em relação ao narrador ou personagens da obra, mas não necessariamente um cotejo com a realidade. Então, quando extrapola as fronteiras, isso fica evidente, que o livro ou funciona como forma literária ou não funciona. Né? Não tem mais o apelo de, eu vi essa história, eu conheço o Tiago, esse livro passa por referências que me são caras e me tocam, etc, etc. Tudo isso é perdido. Então, ou dá certo como literatura, ou não sobra nada. Então, é uma espécie de teste literário para o livro também. Não sei se o meu passou, para falar a verdade, mas é interessante que as pessoas possam ler e a gente possa ficar mais despreocupado com essa questão de o que é biográfico, o que não é biográfico, o que aconteceu, o que não aconteceu, porque isso tudo só funciona se funcionar como artifício literário. Né? Porque no fim, quando você lê o livro, o que está ali que realmente sou eu e o que não é? Né? É uma coisa que eu nem respondo porque eu acho que não faz sentido, mas coloca em questão esse autor, né? Coloca em questão da onde a pessoa fala, que é a questão hoje forte na arte, né? De local de fala, de lutas identitárias, tudo isso criou um caldo importante que força a literatura nesse sentido, com alguns prejuízos, eu acho, mas é um pouco o espírito do nosso tempo na arte, eu acho. Boa noite. Boa noite. É muito bom estar aqui e falando de literatura, falando de cultura, ainda mais no momento que a gente está e pelo que a gente tem passado no Brasil, acho que no mundo inteiro, mas no Brasil especialmente, a literatura e a cultura têm sofrido muito nos últimos anos. Então, estar aqui e poder falar disso é muito importante. Sobre isso, eu não tenho, os meus romances e meus livros não foram traduzidos, mas eu tenho alguns contos traduzidos, e o retorno que eu tive é engraçado porque é muito uma questão de experiência, né? O ponto que toca, eu acho que tem um pouco a ver com o que o Tiago falou, que esse movimento de sair da sua fronteira. É um teste mesmo, porque você percebe que a literatura, ela é uma unidade, né? Ela é um organismo, ela é uma língua, ela é uma linguagem própria. Então, quando você toca com essa linguagem, falando de experiências humanas, você encontra um ponto em comum, né? Então, o ponto em comum que eu encontro, que eu recebo, né, são essas experiências que no caso do corpo não foi traduzido, mas seria uma experiência tanto pessoal, de solidão, de perda, que eu acho que todo mundo passa por isso em algum momento, como social, política, de repressão, de se sentir limitado e se sentir maltratado pelo próprio país e pelo Estado. Então isso acho que muitas pessoas se identificam, em muitos países também. Então, de certa forma, esse cruzamento funciona. Eu concordo muito com o que o Tiago fala, se a forma literária, quer dizer, se o conteúdo e a forma estão ali amalgamados, sabe? Dizendo a mesma coisa, não sei se dizendo é a palavra certa, mas criando um universo próprio e comunicando. Seria isso. Boa noite. Boa noite. Então, também não tive nenhum livro traduzido ainda, né? Alô, editores, tudo bem? Esqueci de falar ainda. Mas como eu vivo em Santa Catarina, que é um estado no sul do Brasil, e longe das metrópoles, né? ou da metrópole, que é esse eixo Rio-São Paulo,
que é de onde vêm os livros, né? De onde estão as grandes editoras. Eu já tive a sorte de, quando eu lancei meu primeiro romance, que fala exatamente da minha aldeia, do lugar onde eu venho, né? De ter ultrapassado a barreira desse lugar, né? Então, aconteceu algo curioso aí, de um livro escrito no Brasil, falando sobre o Brasil, embora, claro, com esse recorte daquele lugar, apresentar o Brasil ao Brasil, né? Porque as pessoas de fora daquela região não têm a menor ideia do que acontece, não têm a menor ideia do que foi essa imigração do século XIX, de como se desenvolveram essas culturas, né, naquele lugar. Por enquanto é isso, mas eu imagino que essa história, falando do Paraíso do Paraguai, que está aqui em questão, né, do Prêmio São Paulo, eu imagino que ele vai refletir em muitos outros lugares também, né, com essas imigrações europeias tardias. Eu agora só consigo pensar, por exemplo, na imigração ucraniana para a Bolívia, né? E como os brancos na Bolívia são os donos do país e como isso se passa assim, em todo o canto da América Latina, né? Perfeito. Eu gostaria de fazer uma pergunta para cada um e eu acho que depois, enfim, a gente pode continuar o diálogo, pedir perguntas ao público, enquanto se não se animar, a gente volta e tudo. Enfim, é previsível. Mas, Tiago, eu primeiro queria perguntar a você, bom, o Pai da Menina Morta é um livro escrito num calor do momento, né? Eu acho que você deu algumas declarações de que é baseado em alguns textos, você escreveu pouco depois do falecimento da sua filha. É um livro cheio de dor, realmente, mas várias facetas da dor, não é nada simples. Recomendo a todos, aliás, de ler cada um desses livros, é uma experiência visceral, eu acho um livro visceral. Agora, e também uma ideia de catarse, talvez. Eu queria que você pudesse falar um pouco sobre... claro, é infantil achar, todo livro é uma catarse. O processo de escritura foi muito difícil, imagino que nesse caso tenha sido mais difícil ainda, mas o livro, o seu livro, qual foi o papel de catarse que ele serviu para você? E se serviu? Essa é uma pergunta que já foi feita outras vezes e normalmente eu não tenho uma resposta boa e até hoje não consegui nenhuma, porque ela pressupõe que antes do livro, ou antes da escrita do livro e depois, você tenha um pleno conhecimento sobre você mesmo, para saber se depois do livro você se transformou, se a dor virou outra coisa, esse tipo de processo. O que eu sei é que eu só consegui escrever o livro quando a fase do luto estava, por assim dizer, menos violenta. Foi um ano depois e eu consegui começar a me reconectar ao mundo e o livro teve um pouco esse papel, porque ele é praticamente, em termos de processo de escrita, quase que um buraco negro ali. Tudo que estava acontecendo ao meu redor foi sendo tragado pelo livro. Então as referências culturais, as questões políticas, tem uma entrada sobre o Trump, enfim, era tudo que estava acontecendo naquele momento. Então tudo que eu via, que eu sentia, que eu percebia, eu trazia para o livro. Então eu escrevi compulsivamente durante 3 meses, foi mais ou menos o tempo que eu levei para escrever o romance. E eu escrevia assim, na rua, no celular, onde eu estava e acontecia alguma coisa, eu escrevia, o que também foi uma coisa muito desagradável em alguma medida. Quando eu entreguei o livro assim, para a editora foi um alívio. E eu achei que era exclusivamente por causa do tema, claro, porque mexia com tantas questões. Eu tive que lançar recursos literários para algumas passagens específicas, então o uso da segunda pessoa, da terceira pessoa, um pouco de humor. Foram todas as formas para poder contar algumas coisas que de outra maneira seria muito difícil ou no limite impossível. Mas agora que eu comecei a escrever um outro romance, e até o trecho inicial foi um pontapé do nosso amigo Gustavo, eu percebi que o sentimento desagradável é a palavra certa, sem fazer muito tipo, mas o sentimento desagradável é o mesmo. Então, vindo no avião aqui do Panamá para Guadalajara,
tinham 2 mexicanos do meu lado e eu já comecei a escrever um trecho ali, olhando e pensando e tal, e aquilo já ficou na minha cabeça. Eu pensei, nossa, agora começou, entendeu? Começa um processo e aí eu quero entregar logo o livro para a editora, que talvez não seja o melhor formato, mas os livros vão sair desse jeito. Acho que tem um pouco de mal acabado que funciona também nessa história, né? Não é, eu não volto e fico reescrevendo e lapidando, é um pouco uma coisa do momento, e também não volto a ler. Então, acho que tudo isso daria para ser pensado em termos do que eu vivo, como eu sou, e fazer essa dialética literatura-vida. Né? Você usar uma palavra meio pedante, mas é um pouco isso. Tem que saber quando terminar o livro, que é um talento também, né? Em vez de ficar... Existem livros que ficam anos e anos aí pensando. Esse novo eu escrevi o fim já. Então eu estou super aliviado. O final está pronto. Já sabe onde chegar. Está pronto. Então agora eu estou... Não, quantas laudas precisa para ser um livro? Não, mais um pouco. Se for muito fino também não ganha prêmio. Então eu falo, não, o cara não escreveu um negócio suficiente. Então eu estou... Bota ali 150 páginas, junto com aquela página final. A página final está ótima. Os romances do Chico Buarque, né? Aquela paginação que tem 5 linhas por página. Né? O cara não escreveu nada. Aumenta a letra, bota uma foto. Não escreveu foto. nada. Tem que fazer isso. Sensacional, ajuda demais. Não, obrigado. Cláudia, bom, o tema, eu queria falar sobre O Corpo Interminável, eu acho um livro brilhante, infelizmente é o único que eu li até agora. Eu planejo ler outros, mas, basicamente, a gente estava conversando outro dia sobre uma passagem que é incrível, quer dizer, faz muito parte da memória da história recente brasileira sobre a Casa da Morte, que é uma casa onde ocorreram episódios de tortura durante a ditadura militar brasileira, mas que hoje meio que você passa diante, não há nada ali, não há um marco, enfim, não há um resgate da memória que aconteceu ali, né? E é uma casa como qualquer outra, inclusive mora lá uma família e tudo, e eu acho um ponto crucial do livro, porque mostra bem, é um microexemplo da postura da história e tudo do nosso país. Você poderia falar um pouco sobre essa visão, né, que nós temos da história desse período conturbado? Me impressionou muito, Diogo, a dimensão do apagamento, na medida que eu ia pesquisando, porque a gente sabe, né? Acho que todo mundo sabe, todo brasileiro sabe que a gente não conhece muito bem a nossa história, de certa forma a gente tem essa sensação. Mas quando você para olhar, para pesquisar, e você vai cada vez mais confirmando isso, aí você percebe que é muito mais assustador. Eu lembro que por exemplo, quando chegou nesse lugar da Casa da Morte, outra pesquisa que eu fiz se referiu aos fotógrafos e médicos e psicólogos que contribuíram, né, que foram cúmplices, né, da ditadura. E por isso que a fotografia entra até, né, porque eu li uma entrevista de um fotógrafo que fazia isso, que entrava nas salas de tortura e fotografava, mas antes ia um médico, analisava a pessoa, via se ela podia aguentar mais um pouco a tortura, se desse para aguentar, fazia, e se a pessoa pudesse morrer, se interessava a morte, deixava morrer, senão levava para a cela de novo. E quando morria, eles faziam uma maquiagem e aí tiravam a foto. A foto era tirada para fazer realmente uma maquiagem do que tinha acontecido ali. Então, eu estou contando isso porque isso o apagamento está em todos os lugares. O apagamento está na Casa da Morte, que ninguém passa sem saber que é a Casa da Morte, o que aconteceu ali. O apagamento está na maquiagem no corpo, para cobrir as feridas, para cobrir as manchas roxas. O apagamento está onde se deixa o corpo. Então, são sucessivos apagamentos, né? E isso é assustador. Mas aí, se você vai para trás na história, você vê que não é uma exceção, pelo contrário, é a regra, né? A gente vê o apagamento, a anistia que teve, né, da ditadura, teve anistia também do Estado Novo, teve anistia também da escravidão, teve anistia anterior também
do genocídio indígena, então a gente é um país de anistias, né? E isso foi muito assombroso. E, de certa forma, a estrutura do livro, né, essas escolhas que eu fiz estéticas, elas tiveram que acompanhar isso, né? Eu não podia escrever um livro com uma linha, com início, meio e fim, porque a gente não tem essa linha. Então, toda a construção do livro foi se moldando a nossas rupturas, sabe? A esses buracos, nós temos muitas lacunas, né? Então, todo o livro foi se moldando a essas lacunas, por isso é tão fragmentado, por isso, às vezes, as histórias são cortadas e não continua, por isso tem tantas interrupções na narrativa. E é engraçado, assim, não é engraçado, mas é curioso que a sensação que algumas pessoas que leram falam é que se perdem, né, ficam perdidas na leitura, e isso para mim é bom, no sentido de que tem que ter um esforço, eu acho que a gente tem que ter um esforço, né? Tem que ter um esforço para entender que tem que recuperar, sabe? Então, foi um certo risco, mas eu acho que o apagamento está ali, a Casa da Morte é esse símbolo, né? Como você falou. Eu me incluo até entre esses leitores que se perdem às vezes, mas no bom sentido, porque enfim, recomendo o livro, tá à venda no stand. Ele tem várias vozes narrativas, né? Você tem um filho que procura a mãe desaparecida, você tem a família da companheira, da noiva, da esposa desse filho, da menina, e você tem a mãe, enfim. E chega uma hora que a voz, às vezes, pode ser de duas pessoas, pode uma coisa etérea, quase fantasmagórica, assim. Então, realmente tem ecos perturbadores. É um livro muito denso, muito... Enfim, é uma experiência pesada, mas no final muito catártica, talvez, não sei, enfim. Mas obrigado. E Marcelo, o que eu queria perguntar para você, o seu livro, ele tem 200 páginas e fala 200 anos. Assim, quer dizer, é um livro pequeno, um grande pequeno livro, que é denso, você... tem saltos de tempo ali que vai para a Guerra do Paraguai, que é um período, né, complexo da história do Brasil sul-americana, né, que você revisita a partir de um personagem, mistura história familiar, tem 3 ou 4 gerações ali e vai e volta. Então, e você faz isso com muita, enfim, com muita segurança, e você traça aquela história e tudo. Ele perguntou um pouco a pesquisa, você falou um pouco disso sobre na outra mesa, mas se você pudesse aprofundar um pouco a pesquisa que você teve, porque ao mesmo tempo você também não coloca milhões de dados históricos, por que a Guerra do Paraguai? Você coloca isso no nível do homem do chão, né, da família ali, e como é que você conseguiu esse equilíbrio? Que é fácil perder nas datas, né, nos acontecimentos. Essa mistura da micro e da macro história. Eu já dei boa noite? Já. Então tá bom. A gente está falando muito, então. Você esquece. Boa noite para quem chegou, então. Então, eu queria contar essa história da imigração alemã e os seus desdobramentos, né? Eu tinha lido um livro de um historiador da UFMG, chama A Invenção do Teuto Brasileiro. Né, agora eu me esqueci o nome, mas ok. E aí conta como a categoria teuto brasileiro surge no pós-guerra, né? Porque até então, e aí tem intelectuais brasileiros de muita importância, sobretudo no período da Segunda Guerra, né? Eles consideravam o Sul e as regiões de imigração alemã como quistos étnicos. Né? Quer dizer, eu era um câncer que estava se espalhando e precisava lidar com isso. Né? E lidaram da pior forma, com a proibição do idioma, por exemplo. Né? Que
gerou um trauma coletivo que eu imagino que até hoje não foi superado. Mas André Voigt, o historiador. Mas o livro do Voigt, ele fala dos intelectuais, quer dizer, ele fala de quem está em cima, considerando a invenção do teatro brasileiro. E a mim me interessava falar de quem estava embaixo, né? Então, porque, bom, aí tem que vir essa explicação, né? O sul do Brasil é fascista, é isso que se diz, né? Como um todo gigantesco, assim. Todo o sul do Brasil é fascista, porque somos brancos, porque somos todos de direita, nós que elegemos o Bolsonaro, e que é esse presidente que aí está e tal. Mas a história não é bem assim, né? Então, eu queria contar, por exemplo, como que o descendente de alemães pobre, que vivia no interior, os meus avós, como eles viveram a Segunda Guerra Mundial, né? Como eles viveram a ditadura militar, que foi diverso de quem estava na metrópole, né? Foi outro sentimento. Então, como essas pessoas sentiram, né? E aí tentei me colocar no lugar delas. Assim, então, tudo que tem da família, inclusive uma parte que me dói muito, que é a história da rifa, que tem já na parte final do livro, que é que os operários eles tiveram que comprar uma rifa para ajudar a construir a universidade. Né? Mas todo mundo era operário na cidade, então os operários tiveram eles mesmos que comprar os seus bilhetes da rifa, né? E os seus filhos demoraram muitos anos a entrar na universidade, porque quem entrou primeiro foram os filhos da elite, como é natural que seja, né? Bom, mas aí tem uma confusão toda que eu arrumei, e aí foi uma confusão, que eu queria saber a Guerra do Paraguai, eu já pesquisava há bastante tempo, mas eu não sabia da participação desses imigrantes alemães na guerra. Então eu tinha alguma informação sobre, e tampouco há informação disponível, né, ampla. Assim. Quem escreveu muito sobre isso e quando foram os militares, foram generais, ali quando a guerra ia completar 100 anos. Né? Então, 1960 para 70, os generais escreveram, né, historiadores militares e tal. Alguns livros são muito bons, alguns são péssimos, a maioria é de livros péssimos, porque eles são mal escritos e sem técnica, né, sem rigor nenhum, mas dá esse panorama da participação na guerra, né? Eu até esqueci qual era a pergunta, desculpa. Eu também, é mais interessante ouvir você falar, a pergunta é só um estopim, tá bom. mas está ótimo. Obrigadíssimo. Eu queria abrir, eu queria que tivesse o máximo de participação, acho que vocês também, do público, então abro, a gente tem